dia um, né? Porque o primeiro vídeo não contou como dia. Então, esse é o dia um. E eu queria mais falar sobre esperança, né? A esperança de eu conseguir mais na minha vida, sabe? O meu sonho, sabe? O meu sonho que eu tive era de ser caminhoneiro mesmo. Porque pra mim parecia ser mais fácil, parecia ser mais legal viajar por aí, se divertir. Eu não sei, parecia tão legal. Eu sempre quis dirigir, sabe? Dirigir alguma coisa, tipo, ser taxista ou qualquer coisa assim, de carro exatamente, de veículos assim. Então, era a base dos meus sonhos, mas eu descobri que é mais difícil para quem toma remédio controlado. Então, quem toma remédio controlado basicamente não pode dirigir nada. E então, é, realmente isso me fez ficar. Na verdade, eu não senti nada, porque eu nunca tive um sonho de verdade. Eu só inventei isso para eu ter algum objetivo na minha vida, para eu não ficar sem nada. Então, foi meio ruim saber disso, porque eu tava evitando de toda forma fazer outra coisa, fazer as coisas que minha mãe queria que eu fizesse ou que as outras pessoas quisessem, porque pra mim eu não era capaz de fazer o que eles queriam, que é o que eu vou dizer agora, que é o vestibular, que é o Enem, que é essas coisas. Eu nunca me senti capaz, eu nunca tive confiança em mim mesmo eles me dizendo que sim, eu era capaz, que sim, eu conseguia, mas sabe, quando você não tem fé em si mesmo, não é possível fazer nada, obviamente. E eles disseram, mesmo eles sempre dizem que não, que você tem que fazer mesmo não tendo fé, mas é impossível, sabe? Fazer sem ter fé em si mesmo. Eu disse que eu até tentaria fazer, se eu fosse fazer um cursinho, sabe? Mas eu não sei. Eu me desanimo com muitas coisas muito rápido, sabe? Quando as coisas começam a ficar difíceis, começam a dificultar, eu sempre acabo querendo desistir e tal. E eu penso a mesma coisa sobre isso. E, sabe, mas mesmo assim eu tô otimista pelo fato de que talvez eu consiga, talvez. Tipo, tanta gente pior, que se sente mais fracassada do que eu tentando alguma coisa e conseguindo, talvez eu também consiga, sabe? Isso me deixa bastante animado. E outra coisa que eu queria comentar é a questão dos remédios, né? Teve um tempo que eu tava tomando remédio e tava me deixando agressivo, eu não sei se eu contei no outro vídeo. E mudaram essa medicação, eu tô bem mais calmo e eu sinto que eu perdi a parte que me deixava feliz, sabe? Me deixava alegre, que me fazia bem. E isso me deixa meio mal, sabe? Me deixa meio mal. Sabe, eu gosto de sentir que eu tô vivendo em outra realidade, tipo, pelo menos pra mim, pelo menos quando eu não tomo remédio, ou quando eu tô tomando, ou quando eu não tô tomando esse remédio específico, assim, eu gosto de sentir que eu sou feliz, assim, em um mundo triste, sabe? Parece mágico, sabe? Eu tô tão calmo que eu tô até falando pouco nesses vídeos, porque normalmente eu falaria muito mais do que isso. E isso me incomoda, sabe? Eu gostaria. Sinceramente, eu acho que eu só tomo remédio porque é uma obrigação. Ou talvez um vício que agora eu tenho. Mas se eu pudesse, eu pararia com eles. Acho que todo mundo pararia se pudesse. Mas não pelos mesmos motivos que eu, obviamente. Mas infelizmente eu não posso parar, porque senão as vozes voltam, as crenças bizarras de morte voltam e tudo retrocede, sabe? Mas, como o vídeo de hoje é de esperança, eu acho que algum dia eu vou conseguir controlar isso e eu não vou precisar mais desses remédios, sabe? Porque se eu quiser evoluir de verdade, eu vou ter que aprender a viver sem esses remédios, sabe? Mesmo com as vozes, mesmo com isso. Talvez as vozes sumam com o tempo,
Mas eu vou aprender a viver sem isso e é isso. Talvez haja uma melhora, uma esperança pra mim, sabe? E se não tiver, tudo bem, eu me sinto confortável como eu tô agora. Se nada der certo, eu me sinto confortável, sabe? Mesmo que eu seja uma decepção pra todo mundo, mesmo que eu seja uma decepção até pra mim mesmo, eu posso pelo menos dizer que eu tentei, sabe? Pelo menos isso. E eu não sei mais o que eu posso dizer aqui. Eu só queria, se alguém estiver vendo isso, e eu duvido muito que esteja vendo, e esteja na mesma situação que eu, sentindo um fracasso, sentindo assim, sem esperança sobre o futuro, sem perspectiva, eu quero que vocês, sabe, saibam que pelo menos se vocês tentarem, pelo menos, vocês vão ter feito alguma coisa, sabe? Não vai ser um desperdício total do seu tempo, não vai acabar com você. Talvez te deixe mal por um tempo, mas isso passa, sabe? Então, tente, sabe? Tente melhorar, tente melhorar, sabe? E é isso. Tchau. Eu não sei como dar tchau, né? Então, tchau.